Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma recapitulação da Escola Sabatina. Meu nome é Sérgio, estou falando direto da Igreja Adventista do Pênfigo, e a Igreja Adventista do Pênfigo, ela fica aqui ao lado do Hospital Adventista do Pênfigo, um hospital bastante conhecido aí e até mundialmente. Alegria ter você conosco aqui para mais uma recapitulação da lição. Ao longo desse trimestre, nós estudamos esse manual que fala o amor e a justiça de Deus, produzido pela Casa Publicadora Brasileira. Se você entrar no site cpb.com.br, você pode encontrar esse material e muitos outros. Nós já estamos chegando ao final desse estudo. Nós estamos recapitulando a 10ª lição. E se você tem um manual, você sabe que ele geralmente tem 13 estudos, né? Então, na próxima semana, nós já vamos estudar a 13ª lição. O amor e a justiça de Deus é o tema, então, do trimestre. E, ao longo dessa semana, nós estudamos um tema bastante interessante, um tema que parece fácil de estudar, fácil de falar sobre ele, mas um tema não muito fácil de se viver. Eu quero fazer uma breve oração com você, para que Deus, então, nos direcione ao recapitularmos este assunto. Feche os seus olhos onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, Espírito Santo, vamos agora recapitular a lição, uma lição tão importante para nossas vidas. Pai querido, abra nossa mente para o entendimento, para o estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos que através do estudo da Tua Palavra tenhamos uma fé mais fortalecida no Senhor e possamos viver os princípios que estamos aprendendo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então o tema, eu estava dizendo aqui antes da oração, um tema fácil de falar, mas um tema complexo de se viver. Fala assim, amor e justiça, os dois maiores mandamentos. E o texto-chave desta lição está em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20. E quando eu ler esse texto para você, eu quero ler aqui direto na minha Bíblia, você vai entender por que não é simples viver o tema. Simples de falar, mas não é simples de viver. 1 João, capítulo 4, versículo 20, fala assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Veja que esse texto é um texto bem direto, bem claro. João está aqui, ele não faz rodeios, ele vai direto e diz que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Como pode? Se você não ama aquela pessoa que você está vendo, como você vai amar a Deus a quem você não vê? É um pouco complexo, né? Nós sabemos que Deus, nós vimos ao longo do trimestre, Deus nesse conflito cósmico com o diabo, né, uma luta que Lúcifer empreendeu contra Deus, e Deus está permitindo, porque Lúcifer tem colocado o caráter de Deus ao longo desses muitos anos, desde que o pecado surgiu lá no céu. Então Deus tem permitido com que o caráter do inimigo seja revelado, e como nós vimos na lição passada, quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, ainda se existia em algum anjo do céu, algum sentimento bom, vamos dizer assim, por Lúcifer, esse sentimento deixou de existir, pois perceberam que ele era um assassino, pois estava ali crucificando ou matando humanamente o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? E nesse conflito cósmico que existe entre o bem e o mal, em que Deus tem permitido o mal prosperar para que seja revelado então a nós, seres terrestres, seres humanos, mas também a todos os seres celestiais e a todos os seres do universo, né? E nós sabemos que existe vida em outros planetas, em outras galáxias, porque o livro de Jó nos apresenta isso. Algumas coisas Deus não pode eliminar agora. Claro que não pode. Você vê quantas atrocidades, quantas maldades de um ser humano para com o outro acontecer. Deus não pode intervir. Não que Ele não tenha o poder para isso, mas Ele precisa respeitar o livre-arbítrio de cada um de nós, a consequência do mal, para que seja provado, para
todo o universo que o pecado, que o mal não compensa. Como vimos, o amor e a justiça, eles andam juntos, são inseparáveis. O Senhor ama a justiça. Consequentemente, se o amamos, também amaremos a justiça. Da mesma forma, se amamos a Deus, amaremos uns aos outros. E de amar uns aos outros, e parte de amar uns aos outros, é promover o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. Difícil você dizer que ama alguém e ver alguém padecendo de fome e não alimentá-lo. É estranho, parece hipocrisia dizer, eu amo aquela pessoa que está ali padecendo de fome, mas eu não vou poder ajudá-la, porque eu estou com pressa. Eu amo aquela pessoa que está ali necessitada, jogada na sarjeta, amo, mas eu não posso ajudar porque eu tenho outros compromissos. E parece que é um pouco complicado, né? Porque quantas situações, às vezes a gente se encontra e a gente fica numa luta interna, né? É um tema difícil de se viver. Quando alguém é oprimido, não devemos fechar os olhos. Em vez disso, nós devemos nos perguntar, o que podemos fazer? De maneira individual, você e aquela pessoa, de maneira coletiva, a sua empresa, a sua igreja, o que podemos fazer para socorrer aquela família que está em necessidade, aquela pessoa que está padecendo? Você já olhou para a sua congregação, para a sua igreja, para os seus irmãos que congregam com você? Se todos eles estão felizes, será que não tem alguém ali que está precisando de um socorro, de um ombro amigo, de um socorro financeiro, de um socorro psicológico, espiritual? Muita gente está precisando e às vezes nós temos os olhos fechados para essas necessidades. Amigos, na lição, na parte de domingo, nós estudamos, e o subtítulo da lição fala assim, os 2 maiores mandamentos. Pode ser que quando você abriu a lição e olhou assim, falou assim, mas vem cá, existe 2 mandamentos que são mais importantes, daqueles 10 que Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra lá no Monte Sinai e entregou nas mãos de Moisés? Será que daqueles 2 mandamentos, daqueles 10 mandamentos, perdão, existem 2 que são mais importantes? Eu quero convidar você a ler comigo o que está no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Mateus, capítulo 22, nós vamos ler apenas 6 versículos, a partir do versículo 34. Um intérprete da lei chegou para Jesus, esse é o contexto, e conversou com Jesus, e fez uma pergunta para ele, acompanha comigo o texto, a partir do versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em consenso, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui Jesus, então, ele dá uma resposta que deixa sem palavra aqueles fariseus que estavam buscando alguma coisa contra o mestre. Eles acharam que talvez Jesus fosse dizer um dos 10 mandamentos escrito pelo seu dedo. Na verdade, ele disse, porque quando Jesus ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e você analisa os 10 mandamentos, você vai perceber que os 4 primeiros mandamentos, depois você pode conferir os mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20, quando Deus entrega para Moisés, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com amor a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Tem a ver com a adoração a Deus diretamente, você o reconhecendo como o seu Deus, o seu Criador, o seu mantenedor e Salvador. E Jesus, então, ele já emenda e já responde aquele fariseu com o segundo mandamento.
ele diz: e amarás o teu próximo como você ama a você mesmo. E quando você olha para o decálogo, do 5º ao 10º mandamento, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não adulterará, não fazer, cobiçar, você está respeitando o direito do próximo. Você está não invadindo o direito do outro, né? Que o meu direito termina quando o direito do outro começa. E nesse momento, então a lei, os 10 mandamentos, eles podem ser resumidos nesses 2 mandamentos que Jesus passou. Queridos, e esse texto ele tem tudo a ver com o que nós lemos em João, 1 João 4:20, né? Que fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. É como se fosse uma cruz. O primeiro mandamento está conectado com Deus na vertical. E se você estiver conectado com Deus na vertical, comunhão com Ele, você amar o próximo é uma consequência. Mas se você não estiver conectado em comunhão com Deus, em comunhão genuína, dificilmente você vai conseguir amar o seu próximo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, você sabe que não é fácil. Lá no meu trabalho, a gente ali compartilhando ao longo da semana, estudando nos pequenos grupos, ou lendo a Bíblia, falando do amor ao próximo, falando lições de Jesus, que Jesus diz que nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos, né? Ele não disse que você tem que orar pelos amigos, mas sim pelos inimigos. Então uma colaboradora disse assim: ai, mas isso é muito difícil. Nossa, porque tem um bendito de um ser humano que é muito difícil amá-lo. Como que eu vou para o céu tendo que amar uma pessoa dessa, né? E talvez você esteja pensando agora em alguém, né? Como amar uma pessoa dessa? Sabe, eu, Sérgio, por mim mesmo, difícil conseguir amar o próximo. Muito difícil. Não consigo. Mas a partir do momento em que eu amo a Deus, o Espírito Santo trabalha em mim. E eu percebo que assim como eu sou filho de Deus, sou criado por Deus, e Ele me ama, Ele também ama o outro, ama o Moisés, ama Simone, ama o próximo, ama Maria, o João, o Helder, o Mateus. Deus ama a todos, e Ele quer também, e Deus fica muito feliz quando eles veem os seus filhos vivendo em união, ajudando uns aos outros. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus falou isso para ele. De todo o teu entendimento, tudo que você conhece e aprendeu, ame o teu próximo. Existe um outro texto também, relacionado ao amor ao próximo, falando dos 2 maiores mandamentos ainda, Mateus capítulo 19, volta a sua página, as páginas da sua Bíblia um pouquinho, quero compartilhar com você também, esse texto, Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, fala sobre o jovem rico, e eis que alguém aproximando lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E esse jovem então respondeu: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então replicou o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Veja, Jesus sabia, Jesus conhece todos nós, conhecia aquele jovem rico. Então Jesus começa a dizer para ele: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Ele fala assim: mas Senhor, eu já faço isso tudo. Claro, Jesus sabia, mas Jesus queria chegar nesse ponto central. Então ele falou assim: olha, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres.
Jesus sabia que a riqueza na vida daquele jovem ocupava um lugar todo especial. Por isso que o texto diz que, então ele saiu triste. E não se fala mais na Bíblia sobre aquele jovem rico. Não diz que ele vendeu e voltou. Mas ele saiu triste, porque a riqueza, os seus bens ocupavam uma posição em que somente Deus pode ocupar na nossa vida. Ou Deus é o primeiro, ou então ele já não é mais nada. Os 2 maiores mandamentos, queridos. Está você disposto a orar ao Espírito Santo, pedindo a Deus para que te ajude a guardar esses 2 mandamentos? Agora, na lição de segunda-feira, se você estudou, você percebeu que ali vem falando dos 2 maiores pecados. Os 2 maiores mandamentos: amar a Deus, em primeiro lugar, e amar ao próximo, como você ama a si mesmo. E agora, então, vem falando sobre os 2 maiores pecados, né? Quais seriam esses? Você sabe dizer? Quais são os 2 maiores pecados? Vamos deixar a Bíblia responder? Quero compartilhar com você o que está aqui no livro de Salmos. No livro de Salmo, capítulo 135. Abra sua Bíblia e vamos aprender aqui o que o salmista apresenta para a gente sobre qual é um desses maiores pecados. 135, do 13 ao 19, diz assim: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que nele confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Conseguiu compreender qual que é aqui talvez o maior pecado? O primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. E aqui o salmista está falando o quê? De adoração a Deus e de adoração a ídolos. Idolatria, queridos. Idolatria. Deus não tolera, Deus abomina. Como pode o Criador de todas as coisas, e tudo se fez pelo poder da sua palavra, nada existia pela sua palavra, tudo veio a existir. Aquele que criou cada detalhe, criou o átomo, criou as galáxias, criou o universo, criou você, criou o macro e o micro. Quão complexo é uma gotícula de água, quão complexo é o ser humano, uma célula. Ele criou você, Ele me criou, Ele nos sustenta. Como Deus poderia se agradar de alguém que se prostra perante uma imagem de gesso, de madeira, de ferro, de bronze, de algo que está em cima na terra, nos altos dos céus, ou embaixo da terra, debaixo das águas? Deus não aceita idolatria, queridos. Jamais. Mas será que eu só idolatro quando eu me ajoelho perante alguma imagem? O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Talvez é um time de futebol, talvez é um cantor famoso, talvez é o trabalho que toma todo o seu tempo e você não tem tempo para ter um relacionamento com Deus. Talvez é a namorada, talvez é a esposa, talvez são os filhos, a família. Algo bom pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida. Faça uma reflexão. Só você pode entender o que tem ocupado o primeiro lugar, o lugar de Deus na sua vida. Então, queridos, o Antigo Testamento enfatiza com frequência a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus é o oposto ao grande pecado que é a idolatria.
O amor de Deus é o oposto do grande pecado, a idolatria. Agora, qual será o segundo maior pecado? Quero convidar você também a procurar na Bíblia. A Bíblia, a sola Escritura, só a Bíblia, ela interpreta a si mesmo. Ela é a palavra de Deus, nela contém a verdade. Zacarias, capítulo 7, que no finalzinho, Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 7, versículos 9 ao 12, fala assim: assim falar o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Queridos, o texto está falando sobre justiça. Não a justiça que nós conhecemos, uma justiça corrompida, uma justiça sem amor, uma justiça distorcida, mas está falando da justiça de Deus. A justiça de Deus age com misericórdia, com amor, com brandura. E Deus estava dizendo que devia se agir com brandura com os órfãos, com as viúvas, com o necessitado. Deus não tolera a injustiça, queridos. Então, está aqui, idolatria, o maior pecado, e injustiça. Não podemos ser um povo de Deus se somos um povo injusto. Se somos um povo que tem o coração duro. Errou, vai pagar o preço. Errou, tem que pagar. Não, Deus quer que nós venhamos agir com misericórdia, com bondade, com amor, com mansidão. O texto diz isso. Temos que cuidar para não adorar nada que este mundo nos oferece. Temos que cuidar também para não sermos duros demais, injustos, de mão pesada, pois a maneira com que nós julgamos, nós também seremos julgados. De fato, 1 João 4:20 afirma: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento dele é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E quem ama o seu irmão, o trata com justiça. E a justiça de Deus é amor, é misericórdia e é bondade. Então, veja que importantes lições nós aprendemos. Não que nós já não sabíamos, mas nós estamos relembrando através do estudo da lição da Escola Sabatina. Por isso, é muito importante todos os dias estudar a lição da Escola Sabatina, ver as perguntas, ler o texto, conferir na Bíblia os textos, e assim nós vamos crescendo na graça. Deus ama a justiça, é claro. As Escrituras declaram que Deus ama a justiça, e então, consequentemente, Ele odeia, Ele abomina, Ele aborrece o mal. E os filhos de Deus não praticam maldade. Os filhos de Deus são gentis, eles perdoam. E eles fazem o bem ao seu próximo. O Salmo 82 é um salmo muito lindo. E eu quero ler com você apenas 2 versículos. Aliás, 3 versículos do Salmos 82. O salmista escreve aqui, parafraseia a vontade de Deus, o pensamento de Deus. Salmo 82, quero ler contigo o versículo 2, 3 e 4. Aqui uma mensagem de Deus para os reis, para os governantes,
daquela época, mas também serve para os governantes desta época e também serve para todos aqueles que têm pessoas sob a sua liderança, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. E diz assim: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Ó, queridos, será que você conhece alguém que foi injustiçado neste mundo? Injustiçado pela sociedade, pelo poder, pelos juízes, pelo nosso judiciário, ou legislativo, ou executivo, ou até mesmo nos nossos relacionamentos? Veja só, o verso 2: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Pessoas que aceitam suborno para favorecer os ímpios. Oh, os cristãos não devem fazer isso, não devem fazer parte disso. Não fazem. Deus ama a justiça, Deus odeia o mal, e nós, como cristãos, também amamos a justiça e odiamos o mal. Nós não ficamos do lado do mais forte para recebermos favorecimento, nós não. Os cristãos não, eles ficam do lado do que é certo, mesmo que o lado certo seja o mais fraco. Miqueias 6, versículo 8. Também Deus, falando ali para o profeta, ele diz que nós devemos praticar a justiça, devemos amar a misericórdia, devemos andar humildemente com o nosso Deus. Amá-lo e obedecê-lo. Queridos, olhe para a sua vida e veja o quanto você ama a justiça. Não a justiça humana, volto a falar, não a justiça que nós conhecemos aqui, mas a justiça de Deus, a justiça da misericórdia. Quero continuar aqui com você, vamos seguir na lição de quarta-feira. Deus não só ama a justiça, como Ele faz um chamado para todos nós, para estabelecermos a justiça. E aqui Isaías 1,17 diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Isaías 10, 1-3 ainda continua assim: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Aqui o profeta Isaías está trazendo uma mensagem de advertência para os líderes do povo de Deus, que eles devem amar e devem proceder, estabelecer a justiça, olhando com misericórdia para os necessitados. Será que nós temos hoje necessitados no mundo que estão carecendo do nosso amor, da nossa justiça? Eu creio que sim. Eu creio que se nós olharmos com os olhos de Cristo para os nossos lados, para trás de nós e para a nossa frente, encontraremos muitos queridos irmãos que nós podemos ajudar, que estão carecendo da nossa ajuda. Nós conhecemos a mensagem, Mateus capítulo 24 e 25, quando Jesus vier e vai separar os bodes das ovelhas, e as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, e ele vai dizer para os da sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino. Agora vocês vão receber por herança, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e fostes me visitar. Então esses santos, esses da direita, as ovelhas vão dizer: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? Nós não lembramos. E ele vai falar: quando vocês fizeram aos órfãos, às viúvas, aos encarcerados, aos injustiçados, aos carentes, quando você deu uma carona para o irmão que precisava voltar para casa e tinha que pegar um ônibus depois de ir para o culto,
quando você socorreu alguém com a cesta básica, quando você levou para o médico um irmão que não tinha carro, e você buscou, e você foi visitar, quando você foi lá na prisão, e você me deu uma palavra de conforto, de esperança, de salvação, quando você olhou para os meus queridos filhos, humildes com amor, e deu roupa, e vestiu, e os alimentou, você socorreu, você fez um pix para a conta dele, para socorrer a sua necessidade, pois precisava pagar a conta de luz, e ele não tinha, você fez para mim. Queridos, eu pretendo estar neste grupo da direita, e eu pretendo ouvir de Deus essas palavras. Eu espero que você também tenha esse desejo. E que não esteja do lado dos bodes. Porque talvez para os bodes, não há um diálogo com eles lá no texto de Mateus, mas talvez se eles perguntassem alguma coisa, Jesus falou assim, talvez Jesus falasse para eles, quantas coisas vocês tinham o privilégio de fazer, o poder de fazer, quantas pessoas vocês poderiam socorrer, e vocês foram egoístas, preferiram ficar com seu dinheiro, em vez de ajudar alguém, preferiram manter o seu carro limpo, ao invés de carregar um pobre necessitado. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe dar a paga do salário. Queridos, o cristão, ele paga direitinho, ele paga em dia, o cristão, ele paga o valor certo, ele não oprime, ele não explora, o cristão, ele é justo, ele age com justiça, porque Deus ama a justiça. Sigamos em frente. Você vê que o amor a Deus é de você para com Ele, e consequentemente o amor, o segundo maior mandamento é amar o próximo. E eu pratico o amor, eu pratico a justiça com o meu próximo. E quando eu pratico com o meu próximo, eu estou praticando também para com Deus. E a lição de quinta-feira, ela faz uma pergunta bastante interessante. Quem é o meu próximo? E aqui na introdução da lição, bastante interessante, fala assim, logo após Cristo mencionar os dois maiores mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, um intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Está lá em Lucas 10, versículo 29. Em resposta a isso, Jesus contou a parábola do bom samaritano, que hoje é bem conhecida, porém, inicialmente ela foi chocante, né? E aí, você pode acompanhar lá no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Jesus conta que uma pessoa estava caída, machucada, foi assaltado, estava desacordado no chão. E aí então vem um sacerdote, passa próximo, e ele corta a volta, porque ele não poderia se contaminar com aquela pessoa. E vem um levita também, passa também distante, ele não tinha tempo para socorrer aquela pessoa. Então Jesus conta do samaritano, que era aquele povo mais rejeitado, que os israelitas consideravam como que não tinham salvação, era um povo mais excluído, mas foi justamente aquele samaritano, pecador aos olhos dos religiosos, aos olhos dos líderes, aos olhos dos levitas, foi justamente aquele samaritano que para e limpa as feridas e dá os primeiros socorros e coloca aquela pessoa ali toda machucada, e ele coloca no seu jumentinho ou nos seus ombros e leva então até uma hospedaria, até um local que poderia dar um socorro melhor, e fala, olha, cuide dele, eu vou deixar aqui um dinheiro, e se gastar porventura mais, na volta eu pago a diferença. Ele fez tudo o que podia, ele deu do pouco de que tinha, e justamente aquelas pessoas que eram rejeitadas como os samaritanos, ele sim demonstrou amor. Queridos, e Jesus então mostrou que
Quem fez a vontade de Deus? Quem fez a vontade de Deus? Foi aquele fariseu que talvez estivesse indo para a igreja. Estava indo para a igreja, não podia socorrer. O levita talvez estivesse indo também fazer alguma coisa importante aos olhos dele para Deus, ele não podia socorrer aquele necessitado. Imagine que você está vindo para a igreja no sábado pela manhã, num sábado maravilhoso, e você está com a família no carro e você então vê alguém padecendo, precisando ir urgentemente para o hospital. Talvez foi atropelado e negaram o socorro. E você olha e fala, se eu não tivesse indo para a igreja, eu até ia socorrer. Querido, será que Deus vai ficar feliz com o seu culto no sábado pela manhã na igreja? Ou será que Ele ficaria mais feliz com a sua falta na igreja, mas você estava lá no hospital, com aquela pessoa que foi atropelada, e você colocou dentro do seu carro e levou e socorreu? Ou talvez você ficou sabendo que tinha alguém passando necessidade, estava doente, e você então deixou de vir para a igreja, e você foi lá socorrer uma pessoa no sábado. E você chegou lá e você encontrou uma pessoa passando fome, ou talvez precisando tomar um remédio de urgência, e você foi e comprou o medicamento no sábado. Será que Deus vai falar assim, mas você não foi no sábado, você não cumpriu, você não foi na igreja? Queridos, vir à igreja de manhã, nos cultos, é muito importante. Venha, não falte, sempre que você puder, venha, se esforce, venha. Mas socorrer o necessitado, agir de misericórdia, até nesse momento. Isso é o mais importante, é agir com, isso é amor a Deus, isso é amor ao próximo. Você gostaria que alguém te socorresse nesse momento, no sábado pela manhã, ou no domingo à noite, na hora do culto, você está necessitando e alguém socorre você? Amar o próximo como a ti mesmo. E foi essa parábola que Jesus então contou, falando de justiça. O Salmo 146, versos 7 e 9, acrescenta que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. Queridos, eu espero que você, assim como eu, queiramos ser os braços e as mãos que socorrem os oprimidos. Eu quero ser o refúgio para alguém que necessita de um refúgio, de um socorro, assim como Deus o é para mim. Eu espero que você também seja. Queridos, pensemos naquilo que nós recapitulamos ao longo desta semana. Nós estudamos os 2 maiores mandamentos, que é amor a Deus e amor ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Todo aquele que necessita de um socorro de um cristão. E se está ao seu alcance fazer algo para aquela pessoa, ela é o teu próximo. Queridos, e que nós lembremos também que Deus não tolera a idolatria e a injustiça. Não sejamos injustos, pelo contrário, misericordiosos e bondosos uns para com os outros. Prazer e alegria tê-lo mais uma vez aqui conosco. Que Deus o abençoe e até a próxima. Um abraço.